é presente, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui conosco, Pai. O Senhor está aqui neste lugar, Pai. Amém, E Senhor nada é Jesus. por acaso, meu Senhor. Tudo é um alinhamento do céu para as nossas vidas, Pai. Então, que possamos acessar tudo aquilo que o Senhor tem colocado todos os dias para nós, Pai. Porque o Senhor nos ama tanto, Senhor, que o Senhor quer sempre nos ensinar a forma correta de estarmos fazendo as coisas que vai estar alinhada com o Senhor, Pai. Que as nossas 24 horas, Senhor, venham estar sempre conectadas com o Senhor, Pai. Amém, Deus. E eu peço que o Senhor abençoe a nossa mente, Pai, para que possamos aprender cada dia mais a forma como o Senhor deseja que possamos estar alinhadas com o Senhor, Pai. Desde já te agradecemos por esse dia abençoado, Pai, no qual vamos iniciar a leitura da Tua palavra, Pai. Te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Thaís, quer que compartilhe o link lá na Metamorfose? Pode Eu botei. compartilhar. É bom que botei as mulheres vêm, né? Fazer a leitura. Ó, que lindo. Hoje já tem mais pessoas do que ontem. hoje tem mais pessoas. Então, aos pouquinhos as pessoas vão se acostumando. Peraí que eu estou compartilhando aqui. Enivanda, parabéns. Você falou que estava no trabalho, mas entrou, não foi? Tá vendo como é que o senhor faz? Pronto. Não deu Bom, tempo a então. acabar a live lá da Mel, né? Depois a gente volta lá para pegar o finalzinho. É a última palavra da benção, né? Ainda está rolando a live dela. É porque, na verdade, hoje ela começou mais tarde, né? Aí por isso que ela ainda está Sim, ao vivo. realmente, Então é vamos lá. verdade. Ontem eu fiz uma leitura explicando sobre o livro de Mateus, que eu vou repetir essa leitura hoje porque tem gente nova na sala. Quem escreveu Mateus, o autor, é atribuído ao próprio Mateus. Provavelmente foi um pouco antes do ano 70 depois de Cristo. E os ensinamentos de Jesus no livro de Mateus e nos outros evangelhos são tão relevantes e importantes para a nossa vida nos dias de hoje quanto na época em que ele vivia na Terra. Jesus nos ensinou com histórias e com seu exemplo. Eu a encorajo com veemência a estudar seus ensinamentos e a imitar suas atitudes e ações. Uma forma de ser abençoado é cultivar o modo de pensar e as qualidades de caráter que Jesus ensinou nas bem-aventuranças e ao longo do livro de Mateus. O livro de Mateus inicia o Novo Testamento e é o primeiro dos 4 evangelhos, relatos da vida e do ministério de Jesus, que incluem histórias que ele contou, chamadas parábolas, lições que ensinou e milagres que fez. Os evangelhos também trazem os ensinamentos, as percepções e as instruções que Jesus compartilhou com as pessoas que o seguiram, tanto nos séculos atrás e com aqueles que o seguem hoje. Então, tudo que a gente vai fazer de leitura sobre a vida de Jesus é para que a gente possa ter o caráter de Cristo,
para que cada vez mais nós possamos entender como Cristo agiu, qual foi sua postura, qual era o seu caráter e como ele espera de cada um de nós. O livro de Mateus mostra Jesus como um cumprimento da lei do Antigo Testamento, como o Messias que foi profetizado por tanto tempo, e como o reino dos céus como o reino dos céus. Existem muitos tesouros em Mateus. É um livro especialmente rico de orientações práticas de Jesus para as nossas vidas. Seu conteúdo enfatiza o ministério de ensino de Jesus. E ao examiná-lo, vemos o mestre instruindo o povo, tanto por meio da palavra falada, quanto pelo exemplo. Como viver, como pensar, como tratar as pessoas, como orar e como ser sábio, piedoso na vida diária. Amém? Então, ontem nós fizemos a leitura do primeiro e do segundo capítulo. Quem está aqui na sala fez, independente de ter entrado no Meet, fez a leitura do primeiro e do segundo capítulo também? Porque a intenção é justamente essa. Eu fiz, Vânia, já fiz hoje. Perfeito. Ontem a gente liberou várias chaves sobre o primeiro e o segundo capítulo de Mateus. Então, hoje nós vamos começar o capítulo 3, que fala sobre João Batista prepara o caminho. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia, bom dia para quem chegou agora, nós estamos lendo o capítulo 3 e vamos ler o capítulo 4 de Mateus. Voltando. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Eu vou parar aqui e abrir um parênteses. Hoje, nós somos o João preparando o caminho da volta de Jesus. Nós precisamos ter essa consciência. Tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós vamos viver, tudo que a gente obedece ao Senhor, é para que nós possamos preparar o caminho, porque ele retorna, como diz na palavra, quando todos conhecerem o seu nome e conhecerem a palavra. Então, nós estamos aqui para aprender e proclamar a palavra do Senhor. Denise, tu já se achou? Eu li agora a tua mensagem no chat. Já, Vânia, me achei. Ok. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de toda Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Eu não sei vocês, mas alguém aqui já tentou, ou prestou atenção, ou entendeu por que fazem questão de dizer como que João Batista se vestia no deserto? Alguém já se atentou sobre isso? Para mostrar que João Batista era uma pessoa simples, não é isso? Isso. E vestia exatamente o que o lugar estava adequado para ele. Exatamente. E mais ainda, que Deus está te chamando do jeito que você é, aonde você está e com quem você tem. Você não precisa estar em lugares específicos para falar do Senhor. Aonde você está, você pode florescer por ele. Ok? Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer rugir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores,
e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Vamos dar uma parada aqui para fazer uma outra reflexão. Tudo que João Batista está falando naquela época é o que exatamente nós estamos vivendo hoje. Hoje o que mais existe são pessoas que fingem viver a palavra, fingem adorar o Senhor, mas não cumprem os princípios de Deus. Então, quando João Batista está ali pedindo que as pessoas se arrependam dos seus pecados para que eles possam ser batizados, é a mesma coisa que Cristo espera de cada um de nós neste tempo. Nós precisamos entender que a palavra, ela é atemporal. Tanto ela vale para o momento em que ela foi escrita, como ela vale para hoje, como ela vai valer para amanhã. O comportamento humano, a carne caída, que somos nós, sempre vai estar tendo direcionamento para não sair do caminho. Então, quando João Batista chama as pessoas para o batismo e as pessoas vão até ele, independente dele chamar, e ele pede o arrependimento, isso tem que ser real. Hoje, talvez você ainda não tenha sido batizada, mas o seu arrependimento precisa existir no seu coração. Você precisa entender que as Escrituras, ela é uma bússola daquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, quando João Batista chama os fariseus de raça de víbora, é porque hoje o que mais a gente conhece, até dentro da própria igreja, são pessoas que estão ali mais para julgar, mais para condenar, do que para ter compaixão e amar, que é o princípio de Deus. Então, se hoje nós estamos aqui separados para ter clareza daquilo que a palavra está falando, Deus está nos dando a oportunidade de ajustar o nosso caráter, de ajustar a nossa postura, de ter uma consciência, deixar o Espírito Santo trazer à tona aquilo que ainda está nos impedindo de fluir no chamado. Mas, Vânia, eu não sei qual é o meu chamado. Quanto mais em obediência, intimidade com o Senhor você tiver, quanto mais clareza com Deus você tiver, mais fácil você vai entender o seu chamado. Porque o seu chamado está ligado ao dom predominante que você carrega. Aquilo que você tem forte. Muitas vezes, nós temos muitos dons. Porque se os dons estão no Espírito Santo, e o Espírito Santo está em nós, esses dons também estão em nós. Mas eles só se revelam à medida que eu deixo meu coração ser consagrado, ensinável, obediente e sem véu com Deus. E aí os dons vão se revelando. Porém, dentro de todos os dons que carregamos, existe um dom predominante. E esse dom predominante é o dom que te leva a viver o seu propósito. Pode falar, Rosileia. Essa é a dúvida que eu tinha, porque às vezes a gente fica dando cabeçada, achando que vai para um lado e vai para o outro. Aí agora você me esclareceu. Amém, amém. Então, a gente está lá no capítulo 3 de Mateus, vamos para o versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntamente seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, João Batista veio para batizar e para o arrependimento. Jesus vem para o batismo do Espírito Santo e para o fogo. Então, é por isso que hoje nós somos batizados pelo Espírito Santo. Porque quando ele ascendeu aos céus, ele deixou o Consolador conosco, para que nós não ficássemos sozinhos. Então, quanto mais liberdade você der para o Espírito Santo atuar em você, te ajudando nas escolhas, nos pensamentos, nas palavras, na condição de caráter que você está formando enquanto cristão, mais próximo de Cristo você estará. Quem faz o discipulado comigo já teve a aula onde a gente fala que o maior interesse do Espírito Santo é que nós possamos revelar a glória de Jesus Cristo. E como é que eu revelo a glória de Jesus Cristo? Sendo imagem e semelhança dele no meu caráter. Não é só no externo,
mas é no meu caráter, é naquilo que eu carrego. Eu tenho que ter na minha vida como base de verdade, de valores e de princípio, a verdade de Cristo. Porque Cristo, quando foi dado por Deus para nos salvar, foi para justamente restaurar o resgate de filho, que nós passamos a ser co-herdeiros de Deus. Então, para a gente ter essa intimidade com Deus, de não só Senhor, mas de nosso Pai, mas de amar as pessoas. Porque Jesus veio para os loucos, para os doentes, ele não veio para os sãos, nem para o povo que entendia das leis, mas não praticavam as leis, que é o que hoje muita gente faz. Sabe da palavra, conhece a palavra, lê a palavra e ouve a palavra, mas não vive a palavra. Fala aquilo que não vive. E isso não é ter um coração sincero. O batismo de Jesus, versículo 13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. O primeiro exemplo claro de Jesus sobre servir, porque maior é aquele que serve, quando Jesus se coloca à disposição de João Batista para ser batizado, é a maior demonstração de humildade, de reconhecimento de quem João era. Hoje, muitos de nós, muitas vezes, não reconhecemos aquilo que o nosso irmão carrega. Porque o nosso irmão carrega uma palavra, carrega algo muito forte, carrega a unção do Senhor, mas a nossa religiosidade não nos deixa enxergar. Então, a gente precisa ter clareza disso. E a leitura da palavra, ela vai tirando as escamas dos nossos olhos. Ela vai dando direcionamento verdadeiro. Então, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. E ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, de quem eu me agrado. Quando nós nos batizamos, quando nós nos entregamos a Jesus, é essa mesma sensação que Deus tem sobre a nossa vida. Porque a gente está em obediência, fazendo aquilo que Ele determinou. Então, quando você se dispõe a estar com Deus, a obedecer, a matar a sua carne, Deus se agrada de você como pai, porque você, enquanto filho, está em obediência. Gente, até aqui, tudo tranquilo? E aí, tem aqui. Você se esforça tentando imaginar se está fazendo o bastante para agradar a Deus? Todos nós temos essa preocupação, ou a grande maioria. O que eu estou fazendo está agradando a Deus? Quando Jesus foi batizado, ele ainda não tinha ensinado publicamente, nem realizado qualquer milagre ou iniciado qualquer espécie de ministério. Mas Deus o chamou de meu filho amado, em quem me agrado. Do mesmo modo, Deus se agrada de você, porque você é filho dele. Isso lhe agrada muito mais do que qualquer coisa que você possa fazer. Peça a Deus para lhe mostrar cada vez mais o quanto ele se agrada de você. O que a gente está aprendendo aqui? Não é o nosso ministério, não é aquilo que nós vamos ensinar, não é os milagres que vão operar, que vão fazer com que Deus goste de nós, mas o fato de nós nos entregarmos a Ele, reconhecendo Ele como Pai, assumindo essa paternidade e deixando Ele fazer, como Jesus fez antes de começar o seu ministério, quando encontrou com João. Capítulo 4. A tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí eu quero que vocês guardem isso. Nem todo deserto que você passa é coisa de Satanás. Muitas vezes você dá o crédito para Satanás de uma coisa que é o Espírito Santo que está trabalhando em você, porque deserto é lugar de escola.
Deserto é o lugar que você aprende. Deserto é o lugar que tu é forjado. E nessa passagem, quando a gente for ler lá Lucas ou Marcos, você vai ver que ele ainda diz assim: e Jesus vinha pregando cheio do Espírito, e o Espírito Santo leva para o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar, verso 2, 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei, e te prostrareis, e me adorareis. Desculpa, tudo isto darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se daqui, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Quando a gente lê essa passagem, eu não sei vocês, e eu vou até anotar, porque vá se acostumando, tá? Vocês que estão chegando agora. Normalmente, quando eu estou fazendo a leitura da palavra, as revelações me soltam os olhos, tá? De coisas que eu ainda não tinha sido liberado. Então, a gente tem o diabo testando Jesus, primeiro mandando com que ele transforme. Pode falar, Thaís. O que me veio aqui quando tu estava fazendo essa leitura, que o diabo, ele estava tentando desconfigurar a imagem de Jesus. Ele foi em cima da identidade, é o que acontece com a gente, né? Quando a gente não sabe a nossa identidade em Cristo Jesus. Acontece isso aí, porque o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para preparar Jesus, né? Para o que iria acontecer. E aí o inimigo questionou o quê? A identidade, quando ele falou na parte assim, está escrito, nem só que ele falou sobre, né? E chegando ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Se tu és filho de Deus. Então ele foi na identidade de Jesus. Uhum. Essa parte me chamou muito a atenção da identidade. E ele é tentado 3 vezes em algo que hoje... Espera aí, só para eu não perder. O diabo tenta Jesus 3 vezes, em 3 pontos, que para nós humanos é onde nós somos mais tentados. Quando ele manda Jesus transformar pão em pedra, ele está falando de quê? De fome. E quando nós estamos com fome, muitas vezes nós nos deixamos ceder para saciar essa fome. Muitas vezes a gente nem presta atenção naquilo que a gente está fazendo em prol de um alimento. Seja da palavra, seja do alimento físico, seja do alimento sentimental e emocional. Então, quando o diabo testa Jesus em 3 pontos que são os nossos pontos de fraqueza. Na fome, seja ela da palavra, seja ela do alimento físico, seja ela do emocional. Testa também Jesus no ego, quando ele diz, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, duvidando de Deus, da identidade que ele é, de quem Jesus diz que é. O ego. Quando você é tentado no seu ego, se você não tiver Deus na sua vida, você cai na armadilha. E a terceira tentação, que é o que mais tem derrubado o homem, na vaidade e no orgulho. Por quê?
Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Então, quantos homens e quantas mulheres estão se perdendo no caminho pela vaidade, pelo orgulho, pelo interesse de ter, de mostrar que pode, de fazer. Então, quando o diabo tenta Jesus 3 vezes, é justamente nos pontos mais fracos que nós carregamos. Então, a gente tem que estar sempre em vigilância. Nos mostra a importância de obtermos o entendimento da palavra de Deus. Também, Rose, exatamente. Então, sempre que você for tentado, você quer ver? Quando nós fazemos um jejum, que a gente deixa de comer, vem logo uma irritação. Quem faz jejum sabe disso. Vem logo uma irritação, porque é para a gente, tipo, quebrar o jejum, acabar comendo. E aí é a hora que a gente precisa usar o quê? A palavra, como Jesus usou. Isso aqui é uma chave muito poderosa. Jesus, ele foi tentado naquilo que o homem vive sendo tentado até hoje. Mas o que fez Jesus vencer? A palavra. Então, quanto mais eu souber da palavra, quanto mais entendimento da palavra e quanto mais eu usar a palavra, mais eu me afasto das armadilhas de Satanás. Verso 12. Jesus começa a pregar. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naphtali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependendo-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Que outro ensinamento que mostra aqui? Existe o seu tempo, o tempo certo para você pregar. Quando Jesus nasceu, existe no início da palavra o nascimento dele, depois aparece ele com 12 anos e depois já aparece ele com 30 anos, onde ele revela o seu ministério em 3 anos. Então, até para Jesus, que era Deus, existe um tempo. Então, para quem hoje está aí pensando que está tarde, está atrasado, que está demorando, que não é essa hora, que não é por aí, você precisa entender que tudo é no tempo certo. E até Jesus obedeceu e seguiu ao tempo direcionado por Deus. Porque ele, como Deus, ele poderia começar quando ele quisesse. Mas ele respeitou o processo. Hoje, talvez você não esteja vivendo a tua vida da forma como Deus desenhou, porque você não vem respeitando o processo. Você não vem respeitando o tempo, a direção de Deus. Verso 18. Jesus chama os primeiros discípulos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. O que eu acho interessante? Quando Jesus começa a chamar os apóstolos, né, primeiro como discípulos, eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam da história de Jesus, mas eles obedeceram. Na mesma hora, eles obedeceram e seguiram Jesus. E aí eu pergunto, por que nós, que conhecemos, sabemos quem é Jesus, temos todo o contexto da vida dele, porque está na palavra, não obedecemos quando ele chama? Porque quando Jesus estava criando o seu ministério,
Esses homens olharam, e eu tenho o entendimento de que eles viram aquilo que Jesus carregava. Eles não se preocupavam se Jesus tinha 1000 seguidores, se Jesus tinha carro, se Jesus tinha dinheiro, se Jesus era famoso. Mas eles olharam e reconheceram em Jesus aquilo que Jesus carregava. Hoje, por que a gente se perde? Porque a gente procura no outro aquilo que ele tem e não aquilo que ele é. E aí você acaba seguindo pessoas que não têm nada a ver com o seu propósito. E isso atrasa o teu ministério. Quando você entende por que esses homens obedeceram à chamada e foram ter com Jesus, independente de conhecer, a chave desse capítulo, desses versos, é dizer que você tem que seguir aquilo que você vê e não aquilo que você acha que tem. Hoje, Jesus está chamando eu e você para segui-lo. O que está te impedindo de segui-lo? O que está te impedindo de criar a tua jornada com ele? E aí, continuando. Jesus ensina o povo e cura os doentes. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos naquela época, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curava. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Aqui a gente termina o capítulo 4. E nesses últimos versos, o que fica muito claro? Jesus, ele fazia aquilo que ele foi chamado. E não era ele que se proclamava ou falava para todo mundo que ele era o Messias, que ele curava, o que ele fazia. Mas as pessoas tinham notícias dele. Quando a gente está caminhando com Jesus, para a gente ter certeza do nosso caminho, do que a gente está fazendo, é aquilo que Deus tem, nós não falamos, mas Deus traz pessoas para validar para você aquilo que você é. Que aquilo que você fez teve diferença. Que aquilo que você entregou foi algo realmente dado ao seu propósito, ao seu ministério. Então, hoje, no verso 3 e no verso 4, nós aprendemos chaves preciosas. Chaves que nos faz entender a palavra com mais clareza. E aí eu queria que cada uma de vocês me dissesse o que foi o entendimento do capítulo 3 e do capítulo 4 para você hoje. Vou começar falando. Ok. Para mim, essa parte de João Batista, o Senhor já tinha me dado atenção maior nessa parte, né? Porque muitas vezes nos auto-sabotamos. E João Batista, nessa passagem aí, o Senhor está mostrando que ele não está olhando para as vestes, ele não está olhando se eu e você tem uma boa fala. Ele quer um coração que esteja disposto a obedecê-lo, né? Porque o segredo de tudo é a obediência. Então, essa passagem de João Batista me chama muita atenção. Por quê? Porque João Batista era um improvável. E João Batista pregava no deserto. E muitas vezes, quando a gente está no deserto, a gente acha que é o inimigo que nos coloca no deserto. Só que essa passagem também nos mostra que João Batista não estava no deserto, não foi o inimigo que colocou. João Batista era um pregador que estava lá no deserto proclamando para que as pessoas renunciassem o pecado para a chegada do Messias. E o Senhor me fala muito forte nessa passagem que nós somos o João Batista, os improváveis, que ninguém dá nada, que muitas vezes fala da nossa forma de se vestir, de falar. E ele está dizendo, eu não me importo com o que as pessoas olham, com o que as pessoas dizem de você, porque eu sei quem é você. Eu contemplo a tua alma e o teu coração. Então, essa passagem de João Batista fala muito forte comigo, porque eu e você é o João Batista, no qual o Senhor conta comigo e com você, para proclamar a palavra dele para as pessoas que precisam. Então, eu e você tem essa missão de ser o João Batista
que está anunciando a volta do Messias. Aqui tem o pessoal falando no chat. No 3, precisamos ir a Deus do jeito que tivermos, pois tudo que for preciso ser tirado ou acrescentado é Deus que vai fazer. Temos que só obedecer, exatamente. Angélica falou sobre para o que somos chamados, pontos que temos que vigiar e vencer as tentações, e Jesus sempre é o nosso maior exemplo. Me clareou sobre ter e ser. Que bom, Luísa. E aí eu quero falar, tem alguém com a mão levantada? Tem. Rosileia, pode falar. Olha, Vânia, eu ia mandar para a Thaís que eu nem ia participar hoje, porque eu pensei assim, eu estou lendo já o Marcos, né? Já passei do Mateus. Mas olha como que Deus clareia as coisas na vida da gente. Eu pensei assim, agora eu estou só ouvindo e pegando aquilo que está me ensinando, né? Amém. Aí eu estou limpando a casa aqui, estou só ouvindo. Aí Coisa você já me boa. clareou muitas coisas, principalmente no versículo 3, porque às vezes a gente acha que a gente já sabe tudo e não sabe nada. A gente tem que sentar para aprender mais ainda, porque a gente tem que andar com sábio para a gente ser sábio, né? Amém. Então, isso me clareou muito, porque eu já li, Deus falou comigo em alguns versículos, falou, mas só que hoje está sendo renovado de novo. Outro Amém. aprendizado, né? Então, amém. Coisa Obrigada. boa. Eu que agradeço. Pode falar, Selminha. Não está fechado o teu microfone. Tá, desculpa, eu sempre esqueço. Então, eu acho que eu já até comentei, acho que foi no discipulado, que eu tenho um grupo já há mais de um tempo já, não sei exatamente quanto tempo, da família, sobrinhas, irmãs, que a gente faz ali todo dia a leitura da palavra, né? E no sábado, a gente acabou de ler o último, concluímos o livro de Mateus, né? Concluímos, mas aí quando eu vi ontem que a leitura tinha sido feita, não consegui ontem entrar, né? E quando eu vi que tinha sido feita a leitura de Mateus 1 e 2, eu falei, cara, vou de novo, com a minha sobrinha que comanda o grupo, é ela que ora, é ela que decide qual livro que vai botar, qual é o próximo livro. E aí ontem ela botou uma mensagem assim, gente, vamos iniciar a segunda semana de fevereiro o segundo livro, porque ela está lá estudando para ministrações, que ela prega também na igreja, né? Eu estou estudando aqui a Bessa, então vamos esperar um pouquinho, vamos pegar o folguinho de uma semana que vem eu boto o próximo livro. Eu falei, ok. E aí, quando eu vi que era Mateus de novo, falei, não tem problema, vou começar tudo de novo. Aí, até falei que ia ler ontem, mas não consegui ler, que eu estava sem água desde domingo, então ontem a casa estava daquele jeito, aí peguei para limpar a casa, né, fazer algumas coisas, mas hoje de manhã eu já li o primeiro e o segundo, e continuando. E assim, eu não vou nem dizer que eu não tenho, porque eu já aprendi até com você que a gente não tem que... Um simples eu não tenho, eu não consigo, eu não posso, já é uma palavra de maldição. Então, o que eu quero falar? Eu li, anotei aqui algumas coisas, vou continuar acompanhando, e ontem eu escutei você falar a respeito do teu devocional, e eu peguei a partir de hoje isso para mim, porque eu faço, mas eu faço meio que capenga. Eu oro, e aí às vezes eu escuto a oração do pastor, do profeta Vinícius, e pronto, e aí já vou fazer minhas coisas. Mas não, eu determinei que a partir de hoje vai ser o devocional completo. Amém. Acabou aqui a leitura da Bíblia, aí sim. Vai ser um jejum até encerrar aqui a leitura da Bíblia. Né? Eu me levantei, eu fui ao banheiro, eu vim para fazer o meu devocional, já fiz até começar a leitura. Começou a leitura a partir do final da leitura do dia, é que vai começar o meu dia, não importa se estou com comida para fazer, casa para limpar, não quero saber. Vai começar a partir daqui. E em muito pouco tempo, eu acredito que, em nome de Jesus, em muito pouco tempo, a pergunta que você fez agora, e a Thaís respondeu, a irmã Rosélia respondeu, eu vou estar respondendo também, passando para vocês o que me veio à mente a respeito daquele capítulo, no meu coração, a respeito daquele versículo, daquele capítulo que foi lido. Ok? Ok, gratidão pela contribuição. Aqui no chat tem, cadê? A Luísa, né, falou, me clareou sobre ter e ser. A Janaína, somos o João preparando o caminho e na simplicidade que Deus usa. Deserta a escola, obedecer, assim que chama.
A Diana colocou no capítulo 4, precisamos deixar as tentações de lado, ouvir a voz de Deus, pois temos que aprender a respeitar o tempo de Deus. E é isso. Denise, pode falar, meu amor. Paz. Amém. Sobre o João Batista, nossa, me abriu uma clareza aqui agora muito grande, uma revelação de Deus Amém. no fato de, meu Deus, muito forte, o corajamento, né? Eu fico vendo pelo corajamento a posição que ele se encontrava, né? Deus deu uma missão para ele e ele não retrocedeu, ele continuou, ele fez, ele obedeceu, né? E o que o Senhor traz assim ao meu coração? Muitas das vezes, batendo em mim mesmo, Deus já me deu várias missões e eu parei, eu não obedeci, então eu não alcancei as chaves que era para ser aberta. Então, isso me deu uma clareza assim, muito grande, né? Levando para a obediência e a ousadia, a determinação de João Batista, né? Ele não estava se importando o que ia acontecer com ele. Se eu pereci, pereci, mas eu estava fazendo a vontade do meu Pai. É isso que Deus, assim, passava o meu coração, sabe? Eu estava fazendo. Então, a gente não tem que se preocupar com os outros, o que os outros pensam, o que acham de você. Nós temos que fazer a vontade do nosso Pai. Se Ele está nos capacitando, dando encorajamento, dando a verdade, está no teu coração, faça, faça. É o comando do Senhor. Nossa, ó, é assim, surreal, Vânia, meu Deus. Que É bom, coisa linda que Deus Denise. está fazendo. Eu não Mas sei, não, eu acho que eu vou voar, viu? Mas é isso que Deus quer, gente. Deus nos fez águia. Deus nos fez para voar. Nós é que muitas vezes acreditamos naquilo que Satanás fica falando na nossa cabeça. Ontem, na live mesmo, que eu faço meio-dia no Facebook e no YouTube, eu falei sobre os 6 sinais de ataques espirituais que a gente tem. E um deles é esse: é se sentir fraca, é achar que não vai conseguir fazer, é não conseguir se concentrar em nada. Então, a gente precisa realmente ter fé. E aí, aqui tem também, né, a palavra em ação. Não devemos nos surpreender quando a tentação vier. Satanás procurou deliberadamente tentar Jesus e procura fazer o mesmo conosco. Como você reage à tentação? Todas as vezes que Jesus foi tentado, ele respondeu com a palavra de Deus. Seja diligente em estudar a palavra de Deus, para que você também saiba que a atitude tomar para resistir e vencer a tentação quando ela vier. A nossa resposta para tudo que o diabo nos tenta está na palavra. E quanto mais intimidade com a palavra nós tivermos, nós declararmos, nós venceremos. E aí tem aqui, Deus, oro para que minha vida dê frutos que sejam coerentes com o arrependimento que tu operaste em mim. Isso está adaptado em cima de Mateus 3:8. Então, Deus, oro para que minha vida dê frutos que sejam coerentes com o arrependimento que tu operaste em mim. Então, que você busque a Deus, que você ore, que você deixe Deus fazer, Deus transformar. Eu sei que a gente, muitas vezes, a gente é atacado por enfermidades. Enfermidades que são da carne, mas enfermidades muitas vezes espirituais. Mas aquilo que você declara, aquilo que você coloca na sua mente, é o que você precisa ter mais forte em você. Por exemplo, a maioria das pessoas que tomaram a vacina da Covid tiveram reações. Teve gente que já foi com medo de ter reação e teve reação. Eu, desde que foi dito que a vacina foi liberada, eu declarei que a vacina só teria no meu corpo a reação de cura e mais nada. E eu não tive, nem na primeira, nem na segunda dose, nenhuma reação sobre a vacina. Tive o Covid, foram 2 semanas difíceis, mas nada comparado a quem ficou sem respirar, a quem ficou internado, a quem foi para o estado crítico. Por quê? Aquilo que eu penso, aquilo que está na minha mente, é o que sente o meu coração. E é o que eu falo. E aí, hoje, Deus está dizendo, o que você tem falado? O que você tem pensado? Quando você está no deserto, você está usando a força do Deus que opera em você? Ou você está só na murmuração,
só falando que você está doente, que você está mal, que você está morrendo, porque uma das coisas que a gente faz muita legalidade com a treva é uma palavrinha que a gente fala que a gente nem tem noção. Tô morta de cansada. Quando você diz tô morta, você está ligando você com a treva. Você tem que ter muita consciência daquilo que você fala. Muitas palavras nós liberamos e nós mesmos amaldiçoamos a nossa vida. Então, esse encontro, esse chamado que a Thaís teve, e Deus direcionou a Thaís para falar comigo, e tocou no meu coração, e eu estar aqui com vocês, é Deus dizendo, faça a mudança da sua mente. A sua mente ela tem que ser ligada ao eterno, que é para onde você vai voltar. A sua mente é para onde você voltará. E é desse jeito que você vai conseguir vencer o inferno, todas as tentações, todas as provas, tudo que você passar. Amém? Mais alguém quer falar? Então, vou orar para a gente encerrar. Pai querido, pensei que alguém tivesse levantado a mão. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Pai, por este banquete espiritual que o Senhor tem proporcionado na nossa vida desde ontem. Que o pão da tua palavra alimente o nosso espírito e que nós possamos, Pai, ter a verdadeira metanoia, que nós possamos ter a verdadeira mudança da nossa mente, que possamos ter pensamentos, sentimentos, ações e palavras vindas do reino. Que nenhuma legalidade, Pai, seja dada por nenhuma de nós, seja por palavras, pensamentos, sentimentos, ações, atitudes, que possamos refletir a tua glória em tudo que fizermos, que possamos construir um caráter de Cristo, para que tudo aquilo que ele nos ensinou e nos ensina até hoje seja revelado através do nosso exemplo. Cuida do nosso coração, cuida do nosso sentimento, nos ajuda, Pai, com seu Espírito Santo, trazendo à tona aquilo que precisamos alinhar. E que essa alimentação de palavra, esse encontro, essa leitura, não seja só uma simples leitura, mas seja a tua graça, a tua glória, nos entregando a cada manhã aquilo que o Senhor espera e nos oferece todos os dias. Assim eu oro te agradecendo e, em especial, eu peço, Pai, agora, pela vida da irmã da Eliane, que toda enfermidade caia por terra, que toda enfermidade seja destruída agora, que toda enfermidade emocional, espiritual, física, seja curada agora, com o sangue de Jesus que está sobre a vida da sua filha. Que ela mude os pensamentos, que esses pensamentos que têm atormentado a sua mente, esses pensamentos que não têm deixado dormir, esse sentimento de que algo está acontecendo, seja destruído agora, porque o Senhor já entrou com seus anjos, com espada de fogo, Senhor, para restaurar, para curar e para sustentar a vida da tua filha. Ser com ela em nome de Jesus e ser com todas que aqui estão presentes. Ser com as nossas casas. E agora, Senhor, com o poder de Jesus Cristo que me é dado, eu libero, Pai, cura, eu libero prosperidade, eu libero luz, eu libero sabedoria, discernimento, Pai, para a vida de cada mulher que aqui está. E que o dia de hoje seja diferente, seja um dia em que elas sintam a fome e o desejo de te revelar. Que elas falem aquilo que o Senhor dá de comando, que elas obedeçam e, mais do que ouvir a sua voz, que elas cumpram aquilo que o Senhor tem pedido. Assim eu oro te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que vocês tenham um maravilhoso dia, façam um maravilhoso dia, medite na palavra, libere, profetize palavras de cura, palavras de transformação, palavras de bênçãos sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não dá espaço nem legalidade para treva alguma. Amém? Vânia, pede para as meninas abrirem a câmera para a gente tirar uma foto. Pronto. Abram a câmera aí, por favor, para a gente tirar uma foto.
Aí tu tira a foto e coloca lá no grupo. Sim, senhora. Peraí, deixa eu fechar aqui. Diana, a Angélica já abriu. Evelyn pode abrir. Sheila, Alexandra, Diana, Luísa, podem abrir para a gente tirar a foto. Didi. Deus abençoe a todas. Vamos A minha lá. câmera tá aberta, não tá? A sua tá, Alexandra, agora tá. Amém. Ah, tá. Só Luísa, que eu acho que não está podendo falar, nem Evelyn, mas vamos lá, então. Peraí, deixa eu fazer assim, cadê o reflexo da ele? Pronto. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia, gente. Deus Bom abençoe. dia. Amém. A paz. Amém. Paz.